Hoje eu vim orar para o início do culto. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Senhor, abençoe todas essas crianças que vão assistir o culto, Senhor. Que a Tua palavra possa entrar no nosso coraçãozinho, Senhor. E que a gente não desvie dos Teus caminhos, Senhor. Cuide das gerações, Senhor. Você é maravilhoso, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tchau! Ei, crianças! Boa noite! Tudo bem com vocês? Cadê o papai, a mamãe, o irmãozinho, a família toda já tá sentada aí na sala, tá? Ah, muito legal! A tia voltou aqui hoje para contar mais uma história da Bíblia. E adivinhem de quem é essa história? Olha, prepara a sua Bíblia. Vamos abrir lá no livro de Atos, capítulo 14. Onde que fica mesmo o livro de Atos? É no Antigo ou é no Novo Testamento? É no Novo, né? 5 segundos, ó, pra gente abrir. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. E de quem será essa história, crianças? É a história de uma viagem. Sim, mas quem é que estava viajando? Vou contar para vocês. Eles estavam viajando. Era a história de Paulo e de Barnabé. Vamos ver o que aconteceu com eles nessa viagem que eles fizeram? Vamos ver o que a Bíblia nos conta? Lembrando que tudo que a Bíblia fala é verdade, não é? Então, vamos embarcar nessa viagem com a tia? Olha só, crianças, a primeira cidade aonde eles chegaram chamava-se Icônio. Olha que nome diferente! Icônio, muito bem. E logo que eles chegaram, eles foram pregar em uma sinagoga. Sim, e lá, crianças, eles reuniram uma multidão de pessoas. Isso, e a Bíblia nos conta, sabe o quê? Que Paulo e Barnabé falavam ousadamente a palavra do Senhor. Sim, tudo que eles falavam, eles tinham convicção, força, e as pessoas estavam gostando muito de ouvir. Só que olha, de repente, crianças, começou lá uma confusão. Sim, os judeus, os gregos que estavam ouvindo começaram a falar um monte de coisa. Tiveram algumas pessoas que não estavam concordando muito com o que eles estavam falando. E aí, crianças, eles queriam fazer, sabe o quê? Apedrejar o Paulo. Imagina! E com isso, Paulo ficou sabendo e resolveu ir embora daquela cidade. Crianças, mas vocês acham que Paulo simplesmente largou tudo e foi para qualquer lugar à toa? Nananina, não. Ele foi para uma outra cidade. Olha essa cidade como se chama. Listra. Vamos falar? Listra. Não é lista não, tá? É Listra com R. Muito bem. Nessa segunda cidade, Paulo também foi fazer a mesma coisa, anunciar Jesus, não era isso? Ele era um grande missionário. Muito bem. Só que lá, quando ele chegou, ele não foi para uma sinagoga, não. Ele estava no meio da rua mesmo, isso. E aí, crianças, ele avistou um homem. Olha só, crianças, e esse homem, ele não podia andar, crianças. Sim, crianças, olha só, ele era dodói das pernas. E Paulo viu algo diferente naquele homem. Ele viu que aquele homem tinha fé. E vocês sabem o que Paulo falou? Que era para aquele homem levantar, pular e andar. E crianças, aquele homem conseguiu andar, crianças. Sim, e olha, tinha uma multidão olhando Paulo, e quando eles viram aquilo, eles ficaram atordoados, e vocês não sabem o que eles começaram a falar na língua deles. A língua licaônica. Eles começaram a falar que eles eram, sabe o quê?
deuses, criança. Aquela cidade era uma cidade que tinha muitos deuses. Eles eram muito idólatras. Eles não conheciam o nosso Jesus. Eles não sabiam que só existe um Deus. Você sabe, não sabe? Só tem um Deus, né? Mas então, lá em Listra, eles começaram a achar que eles eram deuses. E eles acharam que Barnabé era Júpiter. E acharam que Paulo era Mercúrio. Vê se pode. E o Paulo e o Barnabé não estavam entendendo nada. Eles estavam falando um monte de coisa esquisita, numa língua que eles não entendiam. E aquilo começou a dar uma confusão. De repente, crianças, eles começaram, os sacerdotes desses deuses que eles acharam, começaram a trazer oferendas, crianças. Trouxeram boizinho, flor, tudo para o Paulo e para o Barnabé. Ah, crianças, o Paulo foi aí que ele entendeu que eles estavam adorando a eles, crianças. E vocês não sabem o que aconteceu. Ele rasgou as suas vestes e ele falou que não era ele, que era Deus, o nosso Deus que dava tudo para aquele povo, que não deixava aquele povo passar fome. Paulo não aceitou ser adorado. Crianças. E aí, Paulo continuou falando, só que vocês não sabem o que aconteceu. Um povo lá daquela primeira cidade, como é que ela chamava mesmo? A primeira cidade? Icônio. Foi lá para Listra. E eles começaram a arrumar maior confusão lá com o povo. E começaram a falar mal do Paulo, do Barnabé. E sabe o que eles fizeram, crianças? Eles acabaram fazendo uma maldade com Paulo. Quando eles viram, eles entenderam que realmente Paulo não era um Deus, eles foram e apedrejaram Paulo. Imagina, crianças, eles apedrejaram ele e a Bíblia fala que eles arrastaram Paulo para fora daquela cidade. Coitado do Paulo, crianças. Olha só. Aí, crianças, Paulo ficou ali. Alguns achavam que ele estava morto. Mas não. O Senhor estava com ele e ele não tinha morrido. E alguns dos seus discípulos ajudaram ele a se reerguer, a ele se levantar. E o que aconteceu com Paulo? Será que o Paulo parou por conta disso? Acreditem que não. Esse Paulo é um homem de muita fé, não é? Sim, dessa vez ele vai para uma outra cidade. Olha, para Derbe. Isso, e lá ele anuncia o evangelho, igual ele fez naquelas outras duas cidades. Ali ele faz muitos discípulos, mas olha, vocês sabem o que Paulo ainda faz? Ele não fica satisfeito não, ele resolve voltar, tanto para Listra, quanto para Icônio, para poder fortalecer aquelas pessoas que estavam ali, aqueles discípulos de Jesus que ele tinha feito. Ele sabia que mesmo ele tendo passado toda aquela tribulação, tinham pessoas ali que precisavam ouvir e ver o testemunho da vida dele. E Paulo voltou para lá, para aquelas cidades. E a Bíblia nos diz que naquelas cidades eles elegeram anciões e eles oravam e faziam jejum. Olha, crianças, como que Paulo foi um grande homem. E sabe o que a tia aprendeu muito com essa história de hoje? Primeira coisa, lá nessa cidade aqui, de Icônio, logo que Paulo viu que ele poderia ser apedrejado, ele foi embora daquela cidade, não é? Mas ele podia ter falado assim, eu não vou ficar falando de Jesus, não. Que isso? É muito perigoso, eles estão querendo me matar. Mas Paulo não fez isso. Ele sabia que o Senhor estava com ele. Lembra que o Senhor fala que no mundo teremos aflições, mas é para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Paulo já sabia disso, está lá em João 16:33. Então Paulo continuou a anunciar o evangelho, custasse a vida dele se preciso for. Nesta segunda cidade aqui, crianças, Paulo podia ter feito o quê?
A hora que eles falaram que eles eram deuses, ele podia ter falado, ah, eu sou mesmo, eu sou bom, ter aceitado aquilo tudo, mas não, ele devolveu a glória ao Senhor. Ele falou que ele não era nada, tudo o que ele fazia era a glória de Deus. E vocês sabem que tem que ser assim na vida da gente? Tudo que a gente faz, crianças, não é mérito nosso, não. É o Senhor nosso Deus que nos dá força. Se a gente está vivo, crianças, é porque o Papai do céu nos dá vida. Se a gente tem o papá dentro de casa, é porque o Papai do céu que trouxe. Então, crianças, tudo que a gente faz na nossa vida, tudo que acontece, a honra e a glória é sempre do Senhor. Então aprende uma coisa, às vezes se falarem alguma coisa, ah, mas você está indo na escola bem, com essas aulas virtuais, você está conseguindo tirar boas notas, eu tô sim, porque o Papai do céu está me ajudando. Seu papai e a sua mamãe estão bem? Ah, eles estão sim, porque é o Papai do céu que cuida da gente. Tudo é o Senhor que faz, ok? E lá na terceira cidade de Derbe, Paulo, ele podia ter simplesmente falado, acabei a minha missão, não é verdade? Mas não, ele ali, ele anuncia Jesus, ele faz discípulos e ele ainda volta para aquelas duas cidades aonde ele foi perseguido, apedrejado, para poder dar testemunho para aquelas pessoas que ficaram lá. Ah, crianças, esse Paulo, ele é muito legal e a gente tem que aprender a ser igual a ele, não é? Olha lá, depois pede o papai e a mamãe para ler com vocês. Atos capítulo 14. Combinado? Vamos orar então? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por poder mais uma vez ouvir a tua palavra. Queremos te pedir, Deus, para que a gente tenha ousadia no falar, igual ao Paulo, que quando ele chegava, ele falava e as pessoas criam no seu nome. Que aonde a gente chegar, que o Senhor abra a nossa boca e o Senhor abra o coração das pessoas que vão ouvir para crerem naquilo que a gente tem falado, para crerem que o Senhor é o único e suficiente Senhor e Salvador, que não há outro Deus, é só o Senhor. O Senhor é que nos sustenta, o Senhor é que nos dá vida, que nos dá saúde, que nos dá alimento. E nós, Deus, te agradecemos pelo teu cuidado conosco. Continua, Senhor, abençoando a nossa vida, abençoando a nossa família, abençoando a nossa igreja, nossos amigos. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças. Essa é a história de mais uma viagem de Paulo, tá bom? Mas vai ter outras histórias. Um beijo e até mais. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dai-me uma vontade nova e firme. Salmos 51, 10. Tchau! Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Tchau. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Romanos 8:8. Atos 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e sua casa. Várias partes o meu corpo tem, cabeça, boca, pé e pernas também. Algumas delas ficam bem escondidinhas e uma delas está embaixo da minha barriguinha. Nelas ninguém pode tocar não, se não tiver a minha permissão. Se desobedecer e nelas tocar, eu vou correndo pra mamãe contar. Se não resolver, eu tenho que pensar. Quem é a pessoa que pode me ajudar? Titia, vovó, professor ou um irmão. Um deles tem a solução. Nisso e naquilo ninguém pode mexer.
Nisso e naquilo eu tenho que proteger. Nisso e naquilo ninguém pode tocar não, porque eu sou corajoso e não aceito não. Inspirado, Jesus, me dá esse aqui assim, me dá essa palavra do Jesus, Senhor. Amém. Tchau, que assim.